Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da nossa revista Betel. Desta feita já na lição de número 8, onde hoje estudaremos a respeito de um profeta menor chamado Naum. E a lição diz: o Deus de misericórdia e justiça. Pois bem, você conhece Deus? Você conhece Deus? Por vezes nós achamos que conhecemos Deus como ele de fato é. É claro que e é evidente que ninguém pode conhecer o ser de Deus, o ontológico, a natureza de Deus, na sua totalidade. Como finitos que somos, não podemos conhecer o ser de Deus na sua totalidade, mas naquilo que ele se revela para nós. Você o conhece? Por vezes nós falamos que Deus é um Deus de amor, e de fato Deus é um Deus de amor, e nos esquecemos da sua justiça. E por conhecermos Deus como um Deus de amor, temos lá o texto áureo bíblico: Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, por conhecermos esse Deus de amor, por vezes abusamos desta misericórdia e deste amor de Deus, achando que podemos fazer o que queremos, na hora que queremos, e vamos lá, pedimos perdão a Deus, e Deus vai simplesmente nos perdoar todas as vezes, seguidas vezes, quantas vezes errarmos. É claro que toda vez que nós confessamos nossos pecados e nos entregamos a Deus, Deus é poderoso para nos perdoar. Mas existem pessoas que caem naquela situação de fazer o mesmo erro repetidas vezes, vai lá e pede aquele perdão que já não é mais sincero, já não é mais aquela entrega, e fala: Deus vai me perdoar, porque Deus é um Deus de amor. É como se Deus tivesse que perdoar, né, tudo o que ele fizesse, porque Deus é um Deus de amor. Mas nos esquecemos por vezes desse Deus que também é justo. E nesta lição vamos tratar sobre um Deus de amor que também é justo, apresentado pelo profeta Naum. Eu me chamo presbítero Rafael Cardoso, sou estudante de teologia e amante da palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa empreitada de procurarmos entendermos, né, a palavra de Deus e estudarmos as lições da revista Betel. Lição de número 8, Naum, o Deus de misericórdia e justiça. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum 1:7, este é o nosso texto áureo. Naum, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 7 são os textos de referência. Vou citar aqui o verso 3, que me chamou bastante a atenção. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Verso 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Nosso Deus de amor. Pois bem, vamos falar sobre esse Deus de amor, que também é um Deus de justiça. Pois bem, quando nós somos pais, temos filhos, você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho. Quando você corrige o seu filho que está fazendo uma coisa errada, quando você, de repente, aí dá a ele um determinado castigo, ou de repente faz uma determinada correção assertiva, para com o seu filho, você faz isso por amor ou por maldade? É claro que quando nós corrigimos um filho, nós corrigimos por amor, nunca por maldade. Por quê? Porque nós queremos que no final ele se dê bem na vida, né? Faça a coisa certa, por isso nós o corrigimos antes, para que ele não permaneça no caminho errado uma vida inteira. E Deus, trazendo para o campo teológico, também tem suas criaturas. Ele é criador de todas as coisas. E por ele ter as suas criaturas, ele quer que essas criaturas se deem bem. E só vão se dar bem se ouvirem a palavra dele, se praticarem a sua palavra. Caso contrário, caso não pratiquem esta palavra, evidentemente vão sofrer bastante. Evidentemente, no final, vão sofrer um determinado castigo por irem contra esta palavra. E o profeta, quando nós estamos estudando, é o profeta Naum, que significa consolo, né? Parece até mesmo contraditório o nome do profeta Naum, que significa consolo, porque ele trazia uma palavra para os ninivitas que não era uma palavra de consolo.
mas era uma palavra de consolo para o povo de Judá, para Israel, poderíamos dizer assim. Era uma palavra de consolo para o povo de Judá. Por quê? Note bem que a Bíblia ela se intercala, a Bíblia se explica. É interessante nós observarmos isso, que cerca de 130 a 120 anos antes de Naum, esteve em Nínive o profeta Jonas. Nós já estudamos sobre Jonas. E o profeta Jonas esteve em Nínive e ele pregou uma mensagem de arrependimento para aquele povo. Deus viria com um juízo para com a Síria, para com os ninivitas. E Deus mandou antes Jonas ir lá e pregar uma palavra de arrependimento para o povo. Nós já estudamos isso e nós vimos que o povo se arrependera, o povo voltou-se para Deus. E Deus naquele momento ele não castigou os ninivitas. Deus ouviu ali o clamor dos ninivitas e deu a eles uma segunda oportunidade. 130 anos depois, Deus levanta Naum para os mesmos ninivitas, para a mesma Assíria, mas desta feita com a palavra de juízo, desta feita com uma palavra de que ele estenderia as mãos e permitiria que o inimigo atacasse Nínive. E nós podemos entender uma coisa neste livro de Naum, que Deus, embora seja um Deus de amor, porque ele, primeiramente, ele tratou com amor para com os ninivitas, porque ele mandou Jonas lá, eles se arrependeram, mas depois aquela geração inteira se passou e depois veio outra geração e continuou as mesmas práticas mais. Aí desta feita Deus vem com a palavra de juízo sobre os ninivitas. Nós entendemos através do livro de Naum que Deus é um Deus de amor, que ele dá a oportunidade, mas que também ele é um Deus de justiça. Quando a oportunidade não se é agarrada, Deus também entra com a sua mão soberana de justiça, trazendo de uma forma empírica para os nossos dias hoje. Tem gente que brinca com Deus por Deus ser um Deus de amor, se esquecendo que também este mesmo Deus é um Deus justo de justiça. Tem gente que pensa que vai ficar pecando e errando, achando que Deus, uma certa feita, em um determinado momento, não vai agir com justiça. Nós devemos entender uma coisa: amor e justiça, amor e misericórdia, amor e justiça, costumam andar lado a lado quando nós tratamos de Deus. Deus tem seus atributos e que são inseparáveis. O mesmo Deus que é um Deus de justiça é o mesmo Deus que é um Deus de amor. O mesmo Deus que é um Deus de amor é um Deus de justiça e é de um Deus de misericórdia. Por aí vai. Deus sempre vai agir com misericórdia. Deus sempre vai agir com amor. Quando a pessoa não agarra esta misericórdia e não agarra este amor, aí Deus vai agir com justiça, que também é uma forma de manifestar o seu amor para com os que sofreram as injustiças. Note bem, vou trazer aqui um exemplo, vou trazer aqui uma história que eu ouvi uma certa feita, que vai com certeza frisar bem o que nós queremos trazer aqui. Existia um certo pregador, segundo a história, que era um pregador proeminente, que pregava muito, fazia bem a obra do Senhor, e este pregador, ele era um homem que era muito usado por Deus e muitas almas se rendiam aos pés do Senhor quando ele pregava, quando ele anunciava a palavra de Deus. Só que note bem que este pregador caíra, e ele estava vivendo uma vida de adultério, estava vivendo essa vida de adultério durante algum tempo em seu ministério. E ele subia no altar e pregava, as almas se convertiam. Mas uma certa feita, esse próprio pregador, ele ficou cansado daquela situação. Ele falou: Senhor, por que o Senhor não me desmascara? Por que o Senhor não mostra a verdade, não aponta a verdade? Por que o Senhor não me envergonha no altar? Por que o Senhor não faz isso? Porque eu prego, as pessoas se convertem. Eu prego, as pessoas se entregam para ti. O Senhor faz milagre. E ele fez uma oração a Deus e ele subiu no altar uma determinada feita e foi ministrar a palavra, e de repente se levanta alguém lá e diz que Deus ia usar muito ele, e de fato Deus usou muito, e muitas almas se converteram para o Senhor naquela mensagem, naquele dia. Ele voltou para casa chateado, angustiado, porque ele estava vivendo uma vida de adultério, de pecado, e ainda assim subia no altar para pregar a palavra. E ele foi lá e fez uma oração a Deus, e naquela oração ele disse: Senhor, eu estou cansado disso, eu já não aguento mais isso.
Eu prego a tua palavra, o Senhor me usa, né? Tem sido tremendo, mas eu sei do meu estado, eu sei da minha vida, eu sei o que eu estou vivendo. Aí ele falou que ele sentiu como se tivesse uma espada atrás dele, algo encostando ali na nuca dele. E ele tentou olhar para trás e viu a presença de um anjo com uma espada apontada sobre a nuca dele. E o anjo dizia o seguinte: contigo eu acerto no último dia. O que eu quero trazer com isso? Deus é um Deus de amor. Ele sempre vai dar ao homem a chance de se arrepender. Mas se o homem continuar vivendo nas suas atitudes erradas, mais a vida inteira, haverá um acerto de contas no último dia. Será a justiça de Deus. E o livro de Naum, ele nos trata sobre um Deus que é amor, mas sobretudo também é justo. Um Deus de amor, mas que também, conforme diz o versículo 2 do capítulo 1, também é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Ou seja, Deus é um Deus de justiça contra aqueles que não praticam a sua palavra, mas é um Deus de amor para aqueles que se arrependem. Deus é um Deus de amor para toda criatura que queira se arrepender, mas é um Deus de justiça para aqueles que são obstinados e não querem se arrepender. No caso dos ninivitas, Deus deu a eles toda a oportunidade de se arrependerem. Começou lá com Jonas. Eles se arrependeram em determinado momento, mas depois voltaram para as mesmas práticas. E de repente sofreram ali, vamos dizer assim, a justa justiça de Deus. Eles sofreram ali o cerco dos inimigos e foram exterminados, destruídos. A justiça de Deus se cumpriu sobre os ninivitas. Agora a pergunta: se eles tivessem permanecido arrependidos, Deus faria aquilo? A pergunta que eu gostaria de fazer para a sua vida: se você permanecer no erro, no pecado, você vai sempre experimentar o amor de Deus? Ou em algum momento não vai também experimentar a justiça de Deus? Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E nós viemos a entender nesta lição de Naum que Deus é soberano. Ele é um Deus de amor, mas também trata com justiça para com o homem. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de nós: será que nossos caminhos, nossos projetos, nossos planos, nós temos caminhado no amor de Deus, ou temos abusado desta graça de que Deus tem derramado sobre nós, achando que Deus vai nos perdoar sempre e vamos permanecer sempre no pecado? Tem muita gente dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, vivendo em adultério, sabendo que é errado e vive em adultério. E no final do dia pede perdão a Deus e no outro dia pratica a mesma prática, no final do dia faz a mesma coisa. Tem muita gente que vive na mentira e no final do dia pede perdão a Deus, no outro dia pratica de novo, e depois pede perdão de novo e pratica de novo. E vai indo assim, um círculo vicioso. São tantos pecados que por vezes nós estamos entranhados nele e vivemos aquilo e pedimos perdão no final do dia, mas no outro dia voltamos, no outro dia voltamos de novo, depois voltamos de novo e ficamos naquele círculo infinito, poderíamos dizer assim, e acreditando que não vamos experimentar uma certa feita em um determinado momento da justiça de Deus. Deus por vezes dá corda. Deus por vezes permite o tempo para que a pessoa se arrepender, mas por vezes continuamos vivendo errados. Deus também é um Deus de justiça. Que essa lição nos sirva de despertamento para a justa justiça de Deus. Tem gostado dos nossos conteúdos? Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e que Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente em nome de Jesus.